Localizada a poucos quilómetros a norte de Coimbra, a localidade de Sozelas recebeu a penúltima ronda do Campeonato Nacional de Enduro 2015. Uma estreia no calendário da especialidade em Portugal, que marcou igualmente o regresso dos pilotos aos trilhos depois da habitual interrupção de verão. Esta foi a estreia da modalidade em Sozelas, com a organização a cargo da Federação Portuguesa e do Alhastro Clube TT, contando o clube com gente experiente nas suas fileiras para levar a cabo uma prova decisiva em termos de classificação para algumas das classes do campeonato e mesmo em termos absolutos, pois aqui será encontrado o campeão nacional 2015. O percurso foi desenhado por um dos nomes históricos do enduro português, Eugénio Cação, e terá cerca de 51 km em cada uma das voltas, incluindo as 3 especiais cronometradas Enduro Test, Cross Test e Extreme Test. As principais categorias Elite e Open terão que percorrer o percurso por 3 vezes e meia, cabendo aos verdes veteranos e senhoras um total de 3 passagens. Os super veteranos Enduro Cup e Hobby efetuarão 2 voltas ao traçado preparado pela organização. Luís Oliveira, após a presença que teve nos Six Days Enduro, onde sofreu uma aparatosa queda, entrou em Sozelas para não perder a liderança do campeonato, tentando atacar forte logo de início, onde foi sempre bastante regular, apesar das grandes dificuldades físicas. As vitórias pelas especiais foram repartidas pelo piloto da Oliveira Racing Team e Gonçalo Reis. Luís Oliveira foi mesmo o mais rápido à geral na primeira e na última volta, conseguindo assim manter-se na liderança da sua classe e segundo à geral, deixando assim a pontuação em termos absolutos em aberto para a última prova do campeonato em Valpaços. O piloto da KTM, Joaquim Rodrigues, que veio também da Six Days Enduro, trazia um bom ritmo e um forte andamento, conseguiu superar bem todas as especiais neste primeiro Enduro de Sozelas, que apresentaram uma grande qualidade e um grande nível competitivo. O piloto da KTM mostrou-se bastante rápido e à vontade na Cross Test com cerca de 5 km, onde fez os seus melhores tempos, conseguindo mesmo o segundo melhor lugar do pódio. Fernando Ferreira, recém-coroado campeão nacional de Super Enduro, mostrou-se bastante forte nesta penúltima prova do Campeonato Nacional, conseguindo colocar-se na 5ª posição à geral e em 3º na sua classe. A progressão do piloto de Marco de Canaveses tem sido bastante consistente ao longo do Campeonato Nacional de Enduro 2015. Correu-me relativamente bem, tive uma queda após a primeira sequência na Enduro Test, mas no geral acho que me correu bem. Para mim, para o campeonato, foi bom ter pontuado e ter feito segundo. E quanto à prova, acho que a prova estava bem conseguida, durinha. Gostava que tivesse sido um pouco menos dura, porque para mim tinha sido mais fácil. Palmas para a categoria Elite 1. Gonçalo Reis foi o grande vencedor, levando a melhor numa disputa a 3. O piloto da KTM vinha com um andamento bastante forte dos Six Days Enduro, revelando-se ser o mais rápido em Sozelas na sua classe e em termos absolutos. Recuperou pontos importantes face a Luís Oliveira na discussão do sceptro final da especialidade. Gonçalo Reis conseguiu a aproximação ao seu rival e levar a decisão do campeonato para a ronda de encerramento agendada para Valpaços. Diogo Ventura mostrou estar em excelente forma e ao longo de todo o dia lutou pela primeira posição com 2 excelentes adversários, acabando por concluir o dia da prova na 3ª posição, pouco mais de 18 segundos do vencedor, uma prestação que o coloca no pódio absoluto em mais uma ronda do campeonato. Tem ainda pela frente 2 provas na sua temporada desportiva, com agenda marcada para o fecho do Campeonato do Mundo em França e também para o encerramento do Campeonato Nacional em Valpaços. Bruno Santos, 3º classificado, regressou aos pódios na sua categoria, bastante consistente, mantendo a sua regularidade ao longo de todo o dia, mostrando bom ritmo na luta pelo pódio da classe, onde é cada vez mais 3º no campeonato. Uma boa prestação que permitiu solidificar o 3º posto, tendo apenas que se manter regular em Valpaços para assegurar esta posição no final do campeonato. Quanto à corrida hoje, não era o meu dia a nível da estalo, não me estava a sentir muito bem, mas estou com um bom ritmo através dos 6 dias e dá-me ritmo de corridas e isso conseguiu ver-se, porque consegui andar muito bem em todas as especiais, não cometi erros nenhuns, fui sempre regular até ao final, ganhando a quase todas as especiais
e o balanço foi positivo, ganhei, estou contente. Na classe Open foi João Lourenço quem venceu na frente de Diogo Vieira e Pedro Oliveira. O piloto de Vila do Bispo, João Lourenço, foi o grande dominador na categoria Open, tendo sido bastante rápido na Cross Test e na Extreme Test. O piloto algarvio veio da sua estreia na participação do Six Days Enduro, manteve um ritmo elevado, mostrando ser um piloto a ter em conta no Campeonato Nacional de Enduro. Diogo Vieira, o campeão invicto da modalidade de trial, apresentou-se em Souzelas com grande vontade de vencer, ficando apenas a 15 segundos de João Lourenço. O piloto da Raposeira Racing Team foi bastante consistente em toda a prova, não deixando que o número 100 ganhasse muita distância, mas ainda assim não tendo sido suficiente para alcançar a dianteira. Pedro Oliveira alcançou o terceiro lugar num percurso com cerca de meia centena de quilómetros, ao longo dos quais estavam desenhadas as 3 especiais. O Open fecha assim com João Lourenço com Diogo Vieira a 15,88 e Pedro Oliveira a 1,04 minutos. Correu-me bem, consegui ganhar, mas não, as primeiras voltas não consegui encontrar bem o meu ritmo, tive algumas dificuldades com a moto e comigo. Tive sem andar de moto desde os 6 dias, se calhar também por isso, mas fiquei contente, acho que o Diogo está de parabéns, travamos uma luta do princípio ao fim. André Mota foi o grande vencedor na classe Verdes, ganhando a geral e em Verdes 1. O piloto, que mostrou uma grande adaptação à sua nova KTM, fez uma prova irrepreensível, levando-o assim ao lugar cimeiro da sua categoria. André Mota, que este ano já alcançou o segundo lugar no Campeonato Nacional de Super Enduro Multimotos, mostrando estar em grande forma técnica. Manuel Moura, aos comandos da sua Honda, foi bastante regular durante toda a prova, conseguindo assim alcançar o segundo lugar na classe Verdes 1 a 15 segundos de André Mota, pressionando assim o piloto durante toda a prova e fazendo também o segundo lugar à geral na classe Verdes. Sérgio Padilha fechou o pódio na classe Verdes 1 a 38 segundos de André Mota e a 22 de Manuel Moura. Este que mais uma vez não deixa fugir um lugar no pódio. Quanto à prova, para mim, andei sempre regular, não cometi muitos erros e consegui o primeiro lugar da minha classe e primeiro da geral, que estou bastante satisfeito. Tenho que agradecer a todos como apoio e até à próxima. Elias Rodrigues, apesar de ter tido algumas dificuldades na Extreme Test, com algumas quedas, conseguiu mesmo assim a vitória na classe Verdes 2 com o tempo de 39 minutos e 55 segundos. Marco Antunes, o piloto da Sherco, fez uma prova regular e atacou forte na classe, ficando a menos de 1 segundo. André Almeida fechou o pódio da classe Verdes 2, onde a diferença entre os 3 primeiros a ser bastante curta. A penalização que sofreu fez com que esse fosse o seu resultado final, mesmo assim a menos de 1 minuto do primeiro lugar. O percurso estava bastante agradável, com algumas passagens começou a ficar bastante agradável, mas felizmente correu tudo bem, algumas quedas na Extreme, mas julgo que no final deu um bom resultado. Miguel Costa, piloto da Beta Portugal, com alguma dificuldade a ultrapassar os obstáculos difíceis e cheios de espectadores da Extreme Test que obrigavam a uma condução técnica. Foram 3 quedas, uma por cada passagem que o piloto da Beta Portugal sofreu, mas mesmo assim não o impediu de ganhar a sua classe Verdes 3. Bruno Freitas faz o segundo lugar na classe Verdes 3 a 2,48 minutos do primeiro lugar, tendo algumas dificuldades também durante toda a prova. A fechar o pódio na classe Verdes 3, Pedro Farias ficou a 14 segundos de Bruno Freitas, com mais de 3 minutos para o primeiro lugar. Foi uma prova dura,
Ganhei a minha classe e meus objetivos era ganhar a geral de verdes, mas a Extreme estragou-me a prova completamente. Caí nas 3 vezes e perdi lá a corrida toda. Salva de palmas para os 3 melhores, verdes 3. António Oliveira, ao longo de todo o dia, teve uma prova bastante contida, atacando só no final para obter a vitória em Souzela. Nuno Freitas, depois de ter liderado a prova nas 2 primeiras voltas, com andamento forte, disputando a classe com António Oliveira ao segundo, não conseguiu assim levar a melhor. Albano Mota fecha assim o pódio dos veteranos na estreia da prova de Souzela. Não entrei tão forte na corrida como é costume. Também, derivada à minha cabeça, não está tão vocacionada só na corrida, mas o meu filho, derivado à lesão que teve, e nesta corrida não tem estado tão bem como se esperava, mas espero que o resultado dele seja como o meu, que seja vencer como eu venci hoje, que é o que eu mais desejo. Nos super veteranos, o primeiro lugar foi para João Saraiva, que se destacou nos super veteranos, ficando na primeira posição com 28 minutos e 58 segundos. Segundo lugar para Fernando Teixeira, a 12 minutos e 80 segundos. E a fechar o pódio em terceiro lugar, Carlos Ferreira. Rita Vieira venceu na classe senhoras, apesar do problema mecânico. Assegurou já o título nacional com a sua Honda. Realizou o tempo de 58 minutos e 44 segundos. Correu bem, consegui o primeiro lugar, que era o principal objetivo. Tive alguns problemas com a moto, com o radiador, furei-o numa queda, mas com a minha equipa conseguimos resolver a tempo de terminar, embora penalizei um bocadinho, mas fiz boas especiais e estou muito contente por causa disso. Tomás Clemente veio a ser o vencedor na Enduro Cup, conseguindo em Souzelas a primeira posição, ficando assim a bastante regular e competitiva Bruna Antunes em segundo lugar e Nuno Claro a fechar o pódio. Não tive problemas a nível do percurso, não tive dificuldades a passar os obstáculos. Gostei muito desta Extreme que encontrei aqui em Souzelas e pronto, agora vamos ver como é que corre o resto do campeonato. Depois de vários adiamentos para a realização de obras no circuito Vasco Sameiro, o Campeonato Nacional de Velocidade assumiu a penúltima jornada pela primeira vez no circuito Minhoto e também pela primeira vez corrida à chuva no campeonato deste ano. Nesta prova houve também jornada dupla, exemplo do que aconteceu no Estoril, mas desta vez envolvendo as classes das clássicas e de Moto Júnior, para que se possam então cumprir as 7 provas agendadas para o campeonato deste ano. Tiago Magalhães em Superbike chegava a Braga com 9 pontos de vantagem sobre Rui Regoto, porque André Pires teve de facto um campeonato para esquecer, a moto era nova e não foi um campeonato como o do ano passado em que se sagrou campeão nacional. Ainda assim, em Braga, André Pires poder-se intrometer entre Tiago Magalhães e Rui Regoto. Por 9 pontos separados, também Ricardo Lopes e Pedro Monteiro, ambos a discutirem o terceiro lugar do Campeonato Nacional de Velocidade, depois das 2 corridas no Estoril, onde estiveram em despique constante. Previa-se também aqui no circuito Vasco Sameiro uma corrida assim bem disputada. Com menos pontos de diferença na classe Super Stock 600, Pedro Nuno está à frente de Ivo Lopes. Esses 5 pontos são poucos, tendo em conta que ainda faltavam 2 jornadas para completar o campeonato deste ano. Ivo Lopes venceu ambas as corridas na passada jornada no circuito do Estoril, por isso prevê-se aqui uma luta intensa na classe Super Stock 600. Por isso, motivos mais do que muitos para tornar bem interessante o regresso a Braga na única prova deste ano. É a 66ª edição do circuito Motos de Braga. A organização é do Clube Automóvel do Minho.
No reparado circuito de Braga, houve então jornada dupla para as classes clássicas e Moto Júnior e logo no primeiro dia houve um campeão antecipado. Falamos de João Vieira nas motos clássicas, ele que é da Moto Benga, e Paulo Benga, o chefe da equipa, estava bastante contente com a moto e com o piloto e também com a prestação mecânica da equipa. João Vieira sagrou-se então campeão, confirmando assim uma boa temporada. Agora Paulo Benga, chefe da equipa, procura um jovem talento para correr em 85 no próximo campeonato de 2016. Aqui em Braga estamos a ter uma jornada dupla, onde tivemos uma corrida no sábado, ontem, uma corrida essa que foi à chuva, corrida muito emocionante, a moto portou-se bem, o piloto também. Espero conseguir encontrar um jovem talento, como eu tenho vindo a fazer. Este ano não foi possível, não apareceu um piloto jovem, porque eu tenho as duas classes e é para correr sempre nas duas classes. Foi a situação que não apareceu um jovem piloto para correr na 85, na classe 85. A moto com que João Vieira correu foi uma aposta da equipa para este ano e confirmou-se, foi uma aposta ganha. Isto foi uma aposta que eu fiz. Foi uma aposta que eu fiz nesta moto, uma pré-moto 3, que em Portugal corre, que é a mesma classe com a 125 GP. Uma aposta ganha, uma moto onde dá menos problemas mecanicamente, tem um custo inicial um pouco mais elevado, mas em contrapartida é uma moto capaz de fazer uma época toda sem mexer em mais nada. Quanto às motos clássicas, jornada dupla também no circuito Vasco Sameiro, com prestações idênticas em ambas as corridas. Na classe C1, o piloto Tom Thompson correu sozinho. Foi por isso o vencedor em ambas as corridas, feitas no sábado e no domingo. Na classe C2, Francisco Monteiro conseguiu o segundo lugar em ambas as corridas. O primeiro foi José Barbosa. No campeonato, na classe C2, Francisco Monteiro ocupa o primeiro lugar com 78 pontos e José Barbosa, que saiu daqui vitorioso duplamente, ocupa o segundo lugar com 67 pontos, tudo em aberto, portanto, nesta classe para a jornada no Estoril. Na classe C3, a principal, a rainha deste campeonato de motos clássicas, o domínio foi de António Machado, que agora está bem lançado para ser campeão nacional. Ele lidera a tabela geral com 89 pontos. Bernardo Vilar segue-lhe as pisadas, no entanto, Bernardo Vilar não pontuou na primeira corrida aqui no circuito Minhoto, mas foi segundo na segunda corrida, o que o deixa ainda a lutar pelo título até à última jornada. E Rodrigo Amaral, que está em terceiro lugar no campeonato, conseguiu a segunda posição na primeira corrida, mas foi terceiro na segunda ronda aqui no circuito Vasco Sameiro. Aqui estão os pilotos do campeonato Motos Clássicas, terceiro Rodrigo Amaral, segundo Bernardo Vilar e primeiro António Machado. Este fim de semana correu, de facto, da melhor forma. Nos treinos fiz o melhor tempo, fiz a pole position e ganhei a corrida de ontem que foi à chuva e a 2 que também foi à chuva. Houve muito desportivismo entre os poucos concorrentes que tiveram, mas são concorrentes muito válidos, quer o Bernardo Vilar, quer o Rodrigo Amaral. Pena que não tivéssemos cá outros concorrentes que estão nesta classe, mas que não vieram. Mas de facto estou muito contente e tenho que agradecer muito à minha equipa, ao João Santos e ao Pedro Ribeiro e também ao meu filho, Joaquim Maria Machado, que me tem ajudado sempre. E de facto, correr no Yamaha TZ não é uma coisa fácil, toda a gente sabe que é preciso muita dedicação e muita preparação, mas esta moto tem-se portado, graças ao João Santos e ao Pedro Ribeiro, repito, tem-se portado lindamente durante todo este percurso e pronto, ao fim destes anos todos estou feliz de facto já estar num nível melhor. Penso que estou à frente do campeonato e temos mais uma corrida, vamos ver como é que as coisas correm. Neste fim de semana, com muita chuva, várias quedas no circuito Vasco Sameiro, jornada dupla para o campeonato Júnior, em 85 cm3, a líder até ver do campeonato, Bruna Lopes, teve uma queda, não pontuou em nenhuma das corridas aqui no circuito Minhoto, ainda assim continua a liderar o campeonato com
100 pontos. Refira-se que no segundo dia houve também queda, mas de Tomás Alonso, felizmente sem consequências de maior para o piloto, e por já terem sido cumpridas metade das voltas, foi então interrompida a meio a segunda corrida deste fim de semana e foram atribuídas as posições em que os pilotos se encontravam. Refira-se a presença de mais uma menina, para além de Bruna Lopes, também a espanhola Sara Damas esteve presente. Aqui vemos, de resto, uma conversa ibérica entre as meninas, com a Bruna a explicar à Sara a melhor forma de trabalhar neste circuito Vasco Sameiro. De resto, foi Sara Damas a vencedora em 85 cm3 no segundo dia, ela que tinha feito a segunda posição na primeira corrida. No primeiro dia, Tomás Alonso foi o vencedor, já o dissemos, não pontuou na segunda corrida devido à queda que levou mesmo à interrupção da corrida, e por aí ficaram as posições. Segunda posição no segundo dia para Vasco Estorrado, foi ele que ficou atrás da menina Sara Damas. Terceira posição no segundo dia para Nuno Ribeiro, que tinha sido quarto no dia anterior. Na classe Júnior 125 GP pré-Moto 3, já então campeão antecipado. Já o tínhamos logo no final do primeiro dia de corrida, nesta jornada dupla. João Vieira sagrou-se logo no primeiro dia aqui em Braga o campeão nacional deste ano. Ele foi o vencedor no primeiro dia, ficou em segundo lugar no segundo dia. No segundo dia, a vitória sorriu a Hélder Bessa. Ele tinha sido o segundo no dia anterior, portanto, foi mesmo uma inversão de posições entre João Vieira e Hélder Bessa no que toca ao primeiro para o segundo dia aqui no Circuito Minhoto. João Marinho fez a terceira posição, o último lugar de pódio, e o quarto lugar no último dia foi para Alexandre Mateiro. Este é o piloto espanhol Ángel Torello, ele que também correu aqui com Moto Júnior, ele que acabou por ser o vencedor em ambas as corridas, afinal, nesta classe, em Moto 3, foi o único piloto participante. Nesta primeira e única prova no circuito Vasco Sameiro, reviram-se algumas caras bem conhecidas do Campeonato Nacional de Velocidade, algumas delas além fronteiras, aqui da vizinha Espanha, um regresso a terras portuguesas. João Vieira foi então o primeiro vencedor antecipado deste campeonato 2015, ainda com duas provas para acabar, uma vez que ele se sagrou campeão logo no primeiro dia da jornada dupla aqui no Minho, apesar da muita chuva, há o sentimento de dever cumprido por parte do piloto. Dever cumprido, ainda faltar uma corrida, ou melhor, fui campeão a faltar ainda duas. Hoje mais uma corrida que correu relativamente bem, apesar de realmente ter acabado a meio, devido a uma queda. Tirando isso, correu bem, a moto portou-se sempre bem. Portanto, os adversários também tiveram alguns azares e culminou realmente com o campeonato, realmente 2 corridas antes do final do mesmo. Na classe Superstock 600 houve também campeão antecipado. Pedro Nuno sagrou-se aqui no circuito Vasco Sameiro, campeão nesta edição 2015. Mas foi uma corrida muito intensa. André Sousa, que saía do 5º lugar de grelha, teve um arranque fabuloso e liderou a corrida durante muitas voltas. Depois foi ultrapassado por Ivo Lopes. Ivo Lopes arriscava tudo nesta penúltima jornada para encurtar distâncias, já que ele tinha 5 pontos de diferença em relação ao líder do campeonato, Pedro Nuno. Só que o motor da moto de Ivo Lopes traiu e o piloto teve mesmo que desistir. Assim sendo, André Sousa voltou para a frente, só que o pneu da sua moto também lhe deu trabalho. E por isso, Pedro Nuno passou para a liderança e assim acabou à frente esta corrida de Superstock 600, sagrando-se campeão nacional, ainda por cima no primeiro ano em que corre na Superstock 600, diz bem da competência deste jovem piloto. André Sousa foi assim relegado para a 4ª posição, depois de ter liderado a corrida. O último lugar de pódio foi para Eusébio Nogueira, aos comandos da sua Yamaha. Segundo lugar para Romeu Leite que é terceiro na classificação geral do campeonato deste ano. E Ivo Lopes não pontuou, já não tem qualquer hipótese, já campeão antecipado. É Pedro Nuno, o jovem piloto, também aos comandos da sua Yamaha. Ele que venceu na segunda jornada no Estoril, venceu aqui em Braga. Depois, segundos lugares, sempre atrás de Ivo Lopes, foi de facto um piloto azarado neste campeonato 2015. E por falar em azar, Pedro Nuno, apesar de ser o felizardo deste campeonato, vencedor antecipado em Superstock 600, danificou a sua moto quando corria em França, em Magny-Cours, e por isso mesmo correu no circuito Vasco Sameiro com uma moto emprestada pela equipa da Incordcar, a equipa de André Pires, a quem o piloto agradeceu muito no final da corrida.
Pedro Nuno, que depois de sair vencedor do circuito Vasco Sameiro, correu também em Espanha, em Navarra, e aí sofreu uma queda com consequências também físicas, as melhoras para o piloto vencedor da classe Superstock 600, Pedro Nuno. Aí está o pódio da classe, terceiro lugar para Eusébio Nogueira, segundo para Romeu Leite, primeiro lugar para o campeão Pedro Nuno. Estou bastante contente, tenho de agradecer isto tudo à minha família, ao meu mecânico, mas neste momento é esta equipa que me ajudou-me a fazer esta corrida. Agora o troféu Século XX Taça Luís Carreira. Salienta-se a terceira vitória consecutiva de Nuno Nogueira, ele que venceu igualmente a classe LC3. Na classe LC2, último lugar de pódio para Vasco Monteiro, refira-se, é a primeira vez que este piloto pontua. A segunda posição foi para João Ribeiro, ele que é também segundo nesta classe em termos gerais, 54 pontos. Atrás de Alexandre Pires, que tem 56 e que foi o vencedor em LC2, aqui em Braga. O piloto que vemos com o número 1 na moto, Diamantino Santos, foi na classe LC3, quarto classificado aqui em Braga. Terceira posição para João Trancoso, que está à frente nesta classe com 81 pontos. A segunda posição foi de Tony Costa, ele que é terceiro com 66. E Nuno Nogueira venceu aqui em Braga, é já a terceira vitória consecutiva deste piloto na classe LC3. Devido à ausência de Pedro Flores na classe LC4, ele que lidera a classificação, Jorge Afonso, nesta classe, correu sozinho. Aqui vemos o piloto. Aqui está o pódio do troféu Século XX Taça Luís Carreira, em Braga. Terceira posição, João Trancoso. Segundo, Tony Costa. E primeiro, Nuno Nogueira. A classe rainha do Campeonato Nacional de Velocidade tinha aqui muitos motivos de interesse, já que esta penúltima jornada era mesmo o momento para Tiago Magalhães apostar tudo e aumentar a vantagem em relação a Rui Regoto, o segundo classificado. Isto porque o campeonato deste ano é mesmo de franco azar para o ainda campeão em título, André Pires. André Pires voltou a não pontuar aqui, de resto ele só pontuou nas duas primeiras jornadas, fez 2 segundos lugares no Estoril 1 e Estoril 2, depois não mais pontuou. Este é o piloto Mário Alves, que ocupa a quinta posição na classificação geral. Ele foi quarto aqui no circuito de Braga. Mário Alves tem ainda no Estoril, na última jornada, uma palavra a dizer para o último lugar de pódio em Superbike. Um último lugar de pódio que tem um despique intenso, sobretudo entre Pedro Monteiro e Ricardo Lopes. Porquê? Porque ambos os pilotos estão agora empatados com 76 pontos. Fica mesmo tudo para decidir na última ronda. Ricardo Lopes, que não foi além do quinto lugar aqui em Braga. Pedro Monteiro conseguiu aqui o segundo lugar, beneficiando do azar de Rui Regoto, já que Rui Regoto sofreu uma queda que o atrasou muito. Ele voltou à corrida, mas não foi além da terceira posição. Ainda assim, assegurou o último lugar de pódio. Tudo em aberto, apesar de mais distância já pontual entre o primeiro e o segundo. Refira-se que Tiago Magalhães apenas não pontuou na terceira visita ao Estoril devido a uma queda. De resto, sempre que cortou a meta, fê-lo em primeiro lugar. Assim sendo, Tiago Magalhães está em primeiro, 125 pontos, 18 pontos à frente de Rui Regoto. Tudo em aberto, mas mais tranquilo para Tiago Magalhães para a última jornada no Estoril. Tiago Magalhães fez a pole nos treinos, mas foi uma vitória difícil. A chuva não é de facto a sua praia. Ele quer o título na última jornada no Estoril e agradeceu à Kawasaki 100 Racing Team por ser já campeã antecipada. Aqui estão os pilotos no pódio, terceiro lugar para Rui Regoto, segundo para Pedro Monteiro e primeiro para Tiago Magalhães. Mais uma vitória, e esta é muito importante, porque devido à minha queda no Estoril tinha perdido os meus 25 pontos de vantagem. Sabia que isso é uma luta difícil com o Regoto, devido à experiência que ele tinha na chuva. Hoje de manhã forcei o ritmo, consegui uma boa afinação, bom setting. Tenho a agradecer ao mecânico Jaime e ao Paulo pelo excelente trabalho que fizemos durante o fim de semana à chuva. Tenho a agradecer a toda a Kawasaki Racing Team por nos disponibilizarem o melhor para eu estar aqui a lutar pela vitória, mais uma vez. Foi uma corrida difícil, eu tinha a pole position, sabia que tinha que ter muita cautela porque estava a chover imenso. Não é o meu piso favorito, não é a chuva, não gosto muito de andar à chuva, sou sincero, gosto de andar a seca, andar nos limites e ser eu a controlar a moto e não estar a depender de terceiros. Mas estou contente com esta vitória, foi uma vitória muito importante. E agora temos que ir para o Estoril, friamente, pensar positivo que temos de trabalhar para o campeonato
e espero conseguir o título no Estoril. Então desejar título e aproveito para dar os parabéns à Casa Corner Racing pelo primeiro título este ano. No circuito Vasco Sameiro, na primeira visita e única do campeonato deste ano, 2 campeões antecipados, em Superstock 600 Pedro Nuno, em 125 GP João Vieira, os outros campeões na próxima jornada no Estoril.